Hoje vamos falar sobre embriaguez, mas não é aquela embriaguez de beber muito. Fica aí para você entender melhor o que é essa embriaguez. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Reflexões de um Tolo. Eu sou o Pedro e estou aqui para trazer essa reflexão aqui para você de um devocional que eu fiz aqui no meu dia a dia. Na verdade, de dois devocionais de dias diferentes que acabaram se complementando. E aí eu quis trazer aqui para compartilhar com você que está aí assistindo. Em Isaías 28, a gente tem uma profecia onde o Senhor fala que o povo de Israel tem se embriagado, tem andado cambaleando, tem sim, meio que enchido a cara, mas todo esse vinho ele serve não só para ficar bêbado e tal, não só para curtir, mas para não ter que encarar a dura realidade estando sóbrio, para não ter que, parar e pensar, putz, eu tô vivendo nessa desgraça toda, tipo, sei lá, ficar embriagado na pandemia. Essa dura realidade nos é dita no versículo 20 de Isaías 28, então vamos lá dar uma olhadinha. A cama é curta demais para alguém deitar-se, e o cobertor é estreito demais para ele cobrir-se. Nossa, mas o que será que quer dizer isso? A cama é curta demais? Cara, pensa assim numa situação ruim, sabe? Tipo, a cama não é suficiente e o cobertor não cobre tudo, sabe? Pensa numa coisa assim zoada, tipo, que você tem até, mas aquilo não é suficiente, aquilo não satisfaz. Aquilo não te dá o que você precisa. Uma situação difícil, uma situação ruim de viver. Era isso que aquele povo estava passando e é o que a gente tem passado aqui com essa pandemia. A cama é curta demais para caber nela e o cobertor é pequeno demais para se cobrir. Um pouquinho mais para frente, em Isaías 30, a gente tem uma profecia contra uma nação obstinada. Uma nação que não quis ouvir Deus e que buscou refúgio em outras nações, especialmente, que é citado aqui, é o Egito. Então, tipo assim, não quero saber de Deus, então eu vou lá no Egito, que eles me protegem, eles cuidam de mim, eles dão o que eu preciso, ali eu tenho proteção, ali eu tenho um verdadeiro refúgio. Mas o que é dito nesse texto é que, ao se afastarem de Deus e pedirem ajuda para esse povo, eles podem ter uma ajuda assim temporária, mas aquilo não vai durar, porque aquele povo não tem poder. O Egito não é nada perto de Deus, então Deus pode destruir tudo quando Ele quiser e pode proteger todos, e bati aqui, desculpem, e Ele pode proteger todos aqueles que Ele quer proteger. Então assim, aqui não adianta ir para o Egito não, tipo assim, não vai dar certo. E até aqui é uma situação ruim ali, de ter que viver embriagado para poder lidar com a situação. Na outra é uma situação de uma nação obstinada que procura refúgio em outra tal. E aí, onde que a gente vai chegar? A gente vai chegar em pontos de esperança nos dois textos. A gente vai ver coisas que nos dão ali uma certeza, uma direção para a gente seguir. Começando em Isaías 28. No versículo 16 vai dizer o seguinte: Por isso diz o soberano, o Senhor: Eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Para quem aí já tem uma vida de crente há algum tempo, sabe do que isso aqui está se referindo. Essa pedra angular, ela se refere a Jesus. E o que é uma pedra angular? Pedra angular, digamos assim, quando você vai construir uma casa, ela tem um terreno, e a pedra angular é como se fosse uma pedra, uma rocha que fica ali no terreno, para você poder fincar, como é que chama aquele bagulho de casa? Fincar aquelas estruturas, sabe? Para poder sustentar a casa. Não lembro o nome agora, mas viga, não sei. Enfim, a pedra angular é essa rocha que serve para poder dar essa firmeza, para você poder fincar ali as bases para poder construir a sua casa, para você poder ter uma casa segura, que fique ali firme onde ela está. E Deus nos promete uma pedra angular, não para a gente construir uma casa, mas para a gente construir a nossa vida, para que a gente possa ter uma vida que, apesar das dificuldades, apesar de ser uma vida difícil, a gente vai estar numa base firme, que vai nos permitir continuar firmes, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a uma pandemia como a gente vive. Assim, vivendo nessa pedra, a gente não precisa estar embriagado para poder lidar com a realidade da vida, porque essa pedra já nos dá uma firmeza para lidar com a realidade da vida. A gente sabe que a casa não vai cair, mesmo que a gente esteja numa situação ruim.
Agora, Isaías 30, versículos 20 e 21. Embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você o verá. Quer se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Vem no contexto aqui, o que está querendo dizer, se você ler certinho lá Isaías 30, é que se você tiver confiança no Senhor, se você se arrepender e descansar no Senhor, Ele vai estar com você. Então, mesmo que Deus seja o que proporciona a dor e a aflição, Ele também é o que proporciona o guia, proporciona. Enfim, Deus também proporciona o guiamento, sei lá, a direção. Ele vai estar ali falando, ó, vai ali, vai ali. Então quer dizer o quê? Que Deus, Ele quer fazer coisas boas, Ele quer cuidar de nós, mas às vezes é necessário passar por situações ruins, por aflições. E se a gente confia, se arrepende, descansa em Deus, espera em Deus, confia nele, Ele vai estar lá guiando, falando, ó, vai pra cá, ó, vai ali. E Ele vai nos dar forças e Ele vai nos guiar. Então, para isso, o que a gente deve fazer é confiar em Deus, confiar em Jesus, porque a gente não precisa se embriagar para lidar com a realidade. A gente tem um Deus supremo, poderoso, que quer ser bondoso e que quer cuidar de nós. Basta que a gente confie nele, que a gente se entregue a Ele, declare que Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. E, claro, que a gente se refugie nele, que nos momentos difíceis Deus seja o nosso refúgio e não qualquer outra coisa que a gente vê por aí, que muitas vezes a gente se perde, muitas vezes a gente vê segurança em outros lugares, ou muitas vezes a gente vê distrações em outras coisas, mas só Deus é que pode ser o verdadeiro refúgio e a verdadeira base para a nossa vida. Fechou? Então é isso aí. Se você gostou, deixa aí seu like, comenta e tal. E que Deus abençoe você, que Deus cuide aí de você nessa pandemia, que é esse momento difícil que a gente tem vivido. Mas é isso aí, se cuidem bem, fiquem em casa e o máximo que der. E vocês sabem o que tem que fazer, né? É isso. Fiquem com Deus, falou!